Giro Esportivo. Tô de volta aqui na Tupi, no site tupi.fm, no Facebook e também no YouTube, com o Segue o Giro. Você sabe, o Giro Esportivo também nas redes sociais. E para minha alegria, ao lado do Ricardo Moreira, o Tigrão da Tupi, e Rubem Leão, a fera, participando também desse Segue o Giro. E o assunto hoje, meus amigos, é já projetando o clássico Botafogo e Fluminense. Um clássico que pode marcar a manutenção do Marcão, né? Marcão marcar, faz parte, como treinador tricolor, e a demissão do Barroca. O que você acha que pode acontecer no domingo, hein, Ricardo Moreira? Pode acontecer tudo de ruim, pode acontecer nada. É o clássico vovô doente. É o clássico vovô pela antiguidade do futebol carioca, né? E na atual conjuntura dos fatos, no atual momento dos clubes, é o clássico vovô doente. Botafogo doente de um lado, Fluminense doente de outro. E a coisa vai ficar feia. Aí pode dar tudo como pode não dar nada, porque a coisa tá complicada. Torcida do Botafogo protestando de um lado, a do Fluminense protestando do outro, Barroca questionado de um lado, Marcão por enquanto treinador do outro, Ganso com a braçadeira de capitão, Pimpão não faz gol, uma confusão danada, vai. Tá tudo errado, né? Se você parar pra pensar, tá tudo fora do lugar. Com certeza, se você olhar na tabela, vai ver a classificação do Botafogo e a classificação do Fluminense, e isso explica essa situação que está tudo errado. Em relação ao jogo, você não pode apostar num ou no outro. Eles estão de uma maneira tão desorganizada taticamente, tecnicamente, tem vários jogadores que não estão rendendo, que é difícil você indicar o favoritismo de algum. Então, normalmente, pelo baixo nível, você acaba apostando no empate. E outra coisa, se o Botafogo perder, dificilmente o Barroca continua. Porque ele é ruim, ele é bom? Não, porque é praxe no futebol brasileiro, o time está embaixo da tabela e com a sequência de derrota mandar o técnico embora. Se o Fluminense ganhar, o Marcão tem sobrevida. Se o Fluminense perder, já vão ficar procurando um novo técnico, achando que o Marcão não é o indicado para salvar o Fluminense dessa situação e não cair para a segunda divisão. Mas, por exemplo, é jogo em cima de jogo. Você não acha que isso pode também atrapalhar um pouco a procura de um treinador? Essa semana foi tranquila, teoricamente, para os dois times que não jogaram no meio da semana. Olha, mas eu acho o seguinte, não pode ser intempestivo como o Fluminense tem sido. Manda o treinador embora sem ter, pelo menos, alinhavado alguma coisa com o outro. Para convocar, não precisa mandar o Marcão embora, que Marcão é o funcionário do clube, é aquele auxiliar permanente, não importa qual seja o técnico. Então, no Fluminense, pode procurar com calma aí um novo técnico, caso não vença o Botafogo. O Botafogo, você sabe, meus amigos, nós tivemos problemas, né? Invasão do centro de treinamento lá em General Severiano, ou melhor, lá no estádio Newton Santos, né? No Campo Anexo. Quer dizer, hoje a gente não tem certeza o que pode acontecer. Tá virando moda essa situação, né, Tiago? Tá virando moda porque parece que a atual situação do país, que está dividida entre os prós e os contras, isso entrou pro futebol. Então há uma irritação muito grande já por parte, não do torcedor, o próprio povo brasileiro é muito impaciente hoje, está muito, digamos assim, pilhado. E essa pilhação, ela veio para o futebol também. Então qualquer desacerto, erro, jogos com derrotas, o cara já fica pilhado, traz o que é externo, traz o que está acontecendo no país para dentro do futebol, e aí o cara extravasa toda a sua, digamos assim, raiva, toda a sua ira. É o que está acontecendo no futebol. Está acontecendo no Botafogo, no Fluminense, no Cruzeiro, no Ceará, no Fortaleza. Onde perde, os caras vão lá e pimba. Mas é um absurdo isso, né, Rubem Leão? Com certeza. Você está trabalhando, nós estamos aqui fazendo Segue o Giro. Alguém chega aqui, invade e diz que não gostou do seu bigode, não gostou da história do Tigrão e quer briga. Não era para falar isso, era para falar aquilo. Há uma censura muito grande em relação ao esporte, o Tigrão matou a pau. Realmente há uma insatisfação, né? Há uma irritação, né? Um descontentamento à toa. Qualquer clube que perca 1, 2 jogos, a torcida quer ser a justiceira, quer ir lá, quer forçar, amedrontar os jogadores. Isso não acrescenta absolutamente nada, pelo contrário, desestabiliza o ambiente. Então a torcida às vezes contribui para que a situação piore. É o que tem acontecido com as torcidas aí de Fluminense e de Botafogo, principalmente. Isso nunca foi assim não, porque eu me lembro que o Corinthians ficou 23 anos sem conquistar um título paulista. Mas se fosse agora... Porra, se fosse agora, eu tinha atacado fogo logo no Parque São Jorge, tinha demolido, a Arena Corinthians tinha sido depredada. Você lembra que queriam bater no Ronaldo Fenômeno? Queriam bater o Corinthians ganhando tudo.
E detalhe, quanto mais o Corinthians deixava de conquistar título, mais a torcida crescia. Existia uma vontade, uma euforia do torcedor corintiano em ser campeão paulista. E foi em 77. Imagina se agora, se um time desse aí perde 3, 4, 5... Se é Mas agora... é um problema da sociedade, então. Você vê, né? Mas nessa época do Corinthians, muito bem sacado aí pelo Tigrão, não havia esse tipo de torcedor que tem hoje. Né? Aquele torcedor que vai pressionar, torcedor que às vezes até ver futebol. Às vezes até diretores são amigos, dão algumas facilidades para falar o nome dele, para gritar o nome do diretor, para fazer alguma mudança política. E com isso aí, esses torcedores organizados foram ganhando espaço. Foram crescendo. Então agora se julgam até no direito de peitar presidente, peitar vice de futebol, peitar o executivo de futebol e principalmente peitar os jogadores, normalmente pedindo raça. Isso aí também é besteira. Eu tenho uma opinião, não sei qual é a de vocês, que isso só vai acabar quando alguém morrer, infelizmente. Quando acontecer uma tragédia. Numa invasão dessa, alguém mais intempestivo ir para cima de um jogador, de um dirigente e fazer uma grande bobagem. Exatamente, porque tem jogador e tem treinador que não vai aceitar, né? Não vai aceitar em hipótese alguma ser ofendido, ser agredido. Por que os caras não fazem isso com o Abelão? Se o cara ameaçar o Renato Gaúcho, ele vai partir para dentro do cara? O Abelão. Então os caras têm que estar bem. Você concorda que o final da linha vai ser esse? Uma tragédia? Mas o Brasil mexe nessas coisas. Eles só consertam a porta quando arrombam a tranca. Então, enquanto não acontecer uma tragédia como essa, não se vai tomar uma providência. Agora a pergunta, como é que os caras conseguem entrar? Essa é a pergunta. Como é que os caras conseguem ir lá na boca da encrenca? Como é que o cara entrou semana passada no CT do Fluminense? Como é que os torcedores do Cruzeiro entraram no CT deles, lá na Toca 2? Como é que os torcedores invadiram o campo anexo lá do estádio Newton Santos? Me responde aí. Os do Fluminense pelo menos foram na violência, derrubaram a cerca, etc e tal. Mas como é que eles se reúnem ali e conseguem chegar na cerca e derrubar? Né? Agora, todo clube vai ter que ter segurança armada para evitar justamente esses movimentos. E aí vai dar esse conflito maior, essa tragédia. Cerca elétrica. Cerca elétrica. Porque não dá para imaginar onde isso vai parar. Esse conflito maior, se for um torcedor que vai morrer no bolo, vai ser como foi feito até hoje. Torcedor e tal, fica para lá. Mas se for um jogador ou um dirigente, aí não. Aí as medidas vão ser outras, aí vão começar a pensar numa legislação própria para isso. Que no Brasil tem isso. Acontece uma coisa que vai logo uma lei. Aí um artigo criminal. A partir de hoje é crime passivo de 10 anos de cadeia, invadir, agredir jogador de futebol. Aí fazem isso. Tomara que não, mas se acontecer Porque a única profissão que você pode invadir, os caras não acontece nada. Porque aquilo ali é invasão de patrimônio. Sabe por quê, Wagner? Aquilo ali é privado. Acontecia muita coisa. Botava a camisa para se proteger. Por que não chama a polícia e prende os caras? Se eu chegasse... Ninguém chama também, né? Se eu chegasse... Dirigente não chama. Não chama a polícia. Tem medo de preso. Se eu chegasse aqui e te agredisse assim com essa roupa, eu chamo a polícia, tá agredindo, vai agressão, tal, ia processo, aquele negócio. Se eu chegasse com a camisa de um time, você falou mal no meu time e te agredisse, não, era um torcedor, o dirigente vinha, abraçava e tal. Tinha esse tratamento condescendente com os torcedores. Hoje em dia, eles cresceram e ficaram fora de controle. Não há diretoria que controle seus torcedores. Muito bem, olha aqui. Botafogo e Fluminense vão se enfrentar domingo às 4 da tarde no estádio Newton Santos. Quem é o favorito? Olha, tomara que não. Mas tem tudo para ser um jogo ruim. Mas tomara que não, porque a gente torce para que seja um bom jogo, né? Na minha opinião, o favorito não existe. Rapaz, então para você vai dar empate. Vai dar empate. Você sempre tem uma opinião. Mas esse não tem. Em cima do muro. Não tem como, porque os dois estão lastimáveis. Estão em situações lastimáveis, tanto de um lado como pro outro. E para você, Robeleão? Se você falar que é Botafogo ou Fluminense, você está sendo ousado demais pela situação que está aí. É um jogo com cara de 1 a 1, por quê? Porque os ataques vão fazer... Não. Falha nas defesas, cada um faz um gol. E gol contra, hein? Olha só, imagine só o que vem por aí. Vem pra cá, Suelen. Domingo, 4 da tarde, tem o Clássico Vovô. Clássico dos desesperados, Botafogo e Fluminense. Você vai acompanhar tudo aqui na Tupi. É o Segue o Giro, só pra você.